Afonso Gross. Bom dia. Eu solicito que o diretor do LabGIS fique já à mesa como anfitrião. Eu vou presidir o cerimonial. Como seminário acadêmico da Administração Municipal de Precisão, eu queria convidar para participar da mesa o Dr. Eduardo Larroque, presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, da nossa Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Eduardo, por favor. E também o Dr. Luiz Roberto Aroeira, do IPP. Bem-vindo, Aroeira. O subsecretário representando a Secretaria de Urbanismo Regional e Metropolitana, a subsecretaria da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Afonso Acordes, e já justificar... Bem-vindo, Afonso. Já justificar a ausência de Vicente Loureiro, nosso queridíssimo amigo dessa casa. O Vicente foi membro do Conselho Universitário da UERJ, como representante da comunidade externa. E a amicíssima da Universidade, Geisa Rocha, que é a secretária-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa. Do qual tem desenvolvido um trabalho exemplar e ímpar, histórico para o Parlamento Nacional, de fazer prospecções de futuro e de análises de presente. Estou eu, Ricardo Viraus, reitor, presente à mesa, e o professor Rui Alberto Santos, coordenador do Sistema LabGIS, que é o Núcleo de Geotecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma abertura, creio que mais concisa. Eu creio que tem uma apresentação nesse intervalo dos membros da mesa. Então, nossa abertura solene, ela será menor, para que a gente possa ir para a continuidade da abertura técnica. E aí as exposições técnicas a gente faz posteriormente. Só fazemos uma abertura solene rapidamente. Eu quero dizer do meu prazer de recebê-los e receber este seminário nessa universidade, da minha universidade, ser coparticipante na promoção e na organização. O Rio de Janeiro, o Estado e o Brasil é um país que abdicou desse espectro gigantesco de saberes que se chama planejamento, ou que se autodenomina planejamento. As estruturas de planejamento que já existiam no Brasil foram todas efêmeras. Aconteciam, cresciam um pouco, quando começavam a produzir alguns dados, etc., pela mutação e pela mudança sistemática de governos e pelo modelo de Estado que temos e de organização do Estado, se dissolviam. E se começava tudo de novo. Por várias vezes nós iniciamos tudo de base zero. Porque, inclusive, arquivos, bases de dados foram perdidas e largadas, etc. O sistema, por exemplo, o Sistema Nacional de Habitação, do Banco Nacional de Habitação, do antigo BNH, que tinha uma série de ações técnicas ou ações executivas de construção de moradias populares. Mas tinha também um sistema de avaliação, um sistema de prospecção. Quando foi extinto, esse material foi
foram transferidos para a Caixa Econômica Federal e vários técnicos de planejamento viraram bancários estrito sensu, e esse material foi perdido. E assim foi acontecendo em vários lugares, com a Fundação CIDES, com o FUDEM, com tanta coisa que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, se foi perdendo. A prefeitura também da cidade do Rio de Janeiro teve uma prática de planejamento em estruturas de produção de dados a lá ioiô, né? Uma hora acontecia, uma hora desaparecia, uma hora acontecia, uma hora desaparecia. Eu acho que também, fruto desse momento republicano brasileiro, de muitos períodos autoritários e sem definições da vida política nacional e etc. Mas, na realidade, os problemas estão se acumulando. O Brasil é um país complicado. Eu tenho feito uma metáfora nova em cima daquela definição do Edmar Baixa, que o Brasil era uma Belíndia por conta das desigualdades, que tinha indicadores de Bélgica e indicadores na época de Índia, isso há muitos anos atrás, porque a Índia não é a mesma, nem a Bélgica é a mesma, mas que tinha indicadores de vida de primeiro mundo e indicadores de vida, de qualidade de vida de terceiro e quarto mundo. Foi essa a ideia do Edmar Baixa que virou. Eu tenho feito uma outra análise, que não só essas desigualdades são complicadas, mas que nós estamos vivendo ao mesmo tempo problemas de Bélgica e problemas de Índia. Ou seja, que a Belíndia de hoje é que nós estamos com uma infinidade de problemas que só os países do primeiro mundo, todos os países desenvolvidos vivem, e uma infinidade de problemas ainda de terceiro e de quarto mundo ao mesmo tempo, convivendo ao mesmo tempo. Um exemplo disso, o país do primeiro mundo. O país do primeiro mundo, os países mais economicamente estáveis são países que têm uma população com expectativa de vida maior. Ou seja, especialmente a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades que tem a maior concentração demográfica de velhos ou de idosos do Brasil. Nós não sabemos o que fazer com isso. O primeiro mundo desenvolveu durante os estados de bem-estar social, nas concepções do estado de bem-estar social, desenvolveu uma série de ações pensando nesse envelhecimento dessa população e etc. Nós não sabemos hoje o que fazer com nossos velhos. Não sabemos. Não tem estrutura de cuidado, não tem mais a família numerosa para tomar conta. As estruturas de saúde despreparadas, estruturas de lazer. E, ao mesmo tempo, no município de Duque de Caxias, quase 70% da população, entre 60% a 65% da população, sem cobertura de saneamento básico, sem esgoto. Esse é o nosso país. Agora, não podemos atuar vamos ter que ser muito rápidos, inteligentes e criativos. Nós não vamos poder dar conta de pensar que a gente vai poder resolver os 65% de Caxias, do saneamento do município de Caxias, para depois resolver o problema do envelhecimento da população do Rio de Janeiro e o que fazer com os nossos velhos. Nós vamos ter que atuar ao mesmo tempo em umas situações desse porte e de maneira rápida e criativa. O que o primeiro mundo levou 100 anos, nós vamos ter que levar muito menos tempo. Isso sem reflexão, sem sinergia institucional, sem a capacidade de planejamento e de otimização de ações governamentais e não governamentais. É um desafio impossível. A única possibilidade que temos é a criação dessas sinergias e colaborarmos. Eu estava dizendo à doutora Eduarda que eu faço uma metáfora com relação à estrutura de pensamento.
das universidades e um pouco do governo. A universidade ela pensa como um idoso. Tem uma dificuldade imensa para mudança, para aceitar o novo, que é um paradoxo, né? Nós devemos ser a instituição mais aberta ao novo. Não somos, nós somos muito conservadores, muito, tremendamente conservadores como instituição. Você fazer uma proposta nova na universidade é um debate enlouquecido, entendeu? Todo mundo. E aqui o acadêmico adora uma base teórica, então tudo tem referência bibliográfica, não é assim. Mas depois que muda, cristaliza como se tivesse uma tradição secular ou milenar, como sempre tivesse acontecido. E que o nosso Estado brasileiro ele funciona como uma cabeça de um adolescente. Muda com uma velocidade gigantesca, sob pressões circunstanciais, uma opinião, um problema de avaliação de uma opinião, da opinião pública sobre um determinado assunto já muda a política radicalmente e não cristaliza absolutamente nada. Das manifestações, sem entrar no mérito político ou técnico, mas o exemplo disso. Com relação às manifestações ocorridas em junho e até agora, as ordens que os praças da PM receberam, dependendo da situação, foram completamente díspares. Uma hora o comandante dizia, segura, resiste, apanha. Outra hora o comandante vinha na mesma situação e dizia, apanha mais ou menos, mas o que é o mais ou menos ninguém sabia. Você imagina o que é um praça saber o mais ou menos. Na outra hora, vinha um comandante e dizia, bate. Essas ordens iam mudando ao sabor dos acontecimentos, porque nós não tínhamos nunca uma estratégia democrática, uma linha democrática de ação clara, do que fazer em situações de manifestações sociais ou manifestações públicas, de qualquer natureza. O que fazer, qual é o limite da força, qual é o não limite da força, aonde vai, até onde não vai. Nós nunca definimos isso, ninguém sabe essa regra, ninguém sabe essas coisas todas, e assim nós somos. O IPP, Eduarda, do Rio de Janeiro tem sido para mim na tua gestão e também com outros colegas que te antecederam, uma esperança fabulosa, viu? Eu sei o trabalho que você deve ter lá e principalmente convencer a máquina de que ela precisa pensar, refletir, otimizar, sabe? Mas é um trabalho, é um instituto importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro e para a formação do Estado Nacional. O trabalho de Geisa, nós somos partícipes. Nós estamos conveniados contigo agora, vamos trabalhar muito juntos. O trabalho de Geisa no fórum, ela criou um ponto de reunião, que só isso já valia, Geisa, sabe? A tua ideia de ter convencido o presidente da Assembleia Legislativa sobre isso foi uma coisa fabulosa. Que ali, pelo menos, a gente se encontra. Tem um lugar de encontro, um ponto de reunião, enquanto as coisas boas saíram até além das nossas expectativas. Não é? Muito além das nossas expectativas. A Secretaria de Urbanismo e o meu querido amigo Vicente Júnior, que sempre, Loureiro, que sempre teve essa visão do planejamento, essa visão também é exemplar. Creio que a nossa universidade pode entrar um pouco mais. Nós precisávamos e podíamos atuar com algumas coisas não de futuro. Uma primeira, nós temos uma produção intelectual gigantesca. Essa produção intelectual, ela circula entre nós mesmos. Porque também ela acaba não sendo interessante para o administrador público, etc., porque ela é muito reflexiva. Mas nós produzimos muito dados, e nós temos uma base de dados primária muito substantiva e já analisada. Eu estou insistindo em, se essa parceria um pouco for andando à frente,
de fazer um pouco uma nova biblioteca, separando nos nossos artigos e na produção acadêmica da gente, essa construção de bases, dessa base de dados, e criando uma outra biblioteca, como uma biblioteca secundária da base de dados empírica, da base de dados primárias, das pesquisas realizadas, que são realizadas sobre transporte, sobre violência, sobre saúde, sobre tantas coisas, para colocar à disposição dos órgãos de Estado, especialmente desses nossos parceiros. Essa pode ser um bom caminho. Isso é um trabalho de médio prazo, mas pode ser começado agora. Isso é um trabalho de uma nova biblioteca, uma biblioteca derivada da produção intelectual que a gente faz, que tenha uma correlação com a vida cotidiana e com a prática. A segunda coisa, na geração de base de dados primário, essa já é natural, é fazer essa espontânea virar alguma coisa de outra natureza. Organizar tematicamente, apresentar os relatórios de dados. Ou seja, eu mesmo, eu não abdiquei da minha atividade de pesquisa, eu estou orientando 2 pessoas que estão fazendo investigações em loco nas UPPs. Hoje vai se gerar uma base de dados, vai publicar o artigo, mas você não vai ter a menor ideia do que foi feito, porque não vai chegar a você, e nem é o artigo que te interessa. O que te interessa é olhar essa base de dados, o que foi, o que aconteceu, etc. A segunda coisa que eu creio que a gente pode entrar, e eu tenho conversado com o Rui um pouco nisso, é voltar ao passado. Que também nós interrompemos situações do passado que podemos retornar. Nós tínhamos estabelecido nessa universidade um programa de avaliação de usuários e de demandas sociais, que cria mecanismos novos para o Estado democrático, porque que é um grande problema. Toda essa ideia da governança política, ou da governança democrática, as iniciativas brasileiras começaram a dar problemas. Por exemplo, o primeiro modelo que foi apresentado de governança democrática é a ideia do orçamento participativo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com Tasso Genro, com Olívio Dutra e não sei mais o quê. Foi uma experiência muito interessante. Mas no decorrer do caminho, como ele é organizado, foi estruturado em reuniões, ele participa. Os militantes, a população foi se ausentando da proposição e da perspectiva de proposição, que é o que acontece naturalmente. Aqui mesmo, a minha assembleia docente, aqui quando vai discutir alguma coisa, não reúne 20 professores, não reúne 30 professores. Não é um problema da força do sindicato, é que o domínio da militância política, da militância tradicional, e vai afastando o cidadão comum do dizer. Esse pode ser um mecanismo de chegar a esse cidadão comum, descobrir o que pensa, descobrir o que quer, descobrir como avalia a política pública e etc. E agora, com tecnologias novas, nós podemos já processar essas informações e dar uma outra maneira de apresentar isso. A terceira coisa é que nós somos a instituição universitária, e isso não é privilégio nosso, mas também das minhas irmãs. Nós temos especialistas ou intelectuais de todas as áreas. De todas as áreas. Talvez, às vezes, em função de demandas de situações, isso com o Vicente nós atuamos muito agora no programa Banco Mundial sobre a região metropolitana e outras situações que já tínhamos trabalhado. Nós tivemos que arrumar soluções técnicas ambientais. Para Ticunha é um trabalho da UERJ, que inventou uma metodologia nova para o Brasil de estradas parques, de muito orgulho nosso. Foi um trabalho gigantesco, fabuloso, porque reuniu desde os biólogos, historiadores, arqueólogos, até engenheiros e etc. É um trabalho exemplar. Considero eu um trabalho exemplo para o país. Mas nós podemos repercutir alguma base de dados de vocês com análises feitas por nossos intelectuais, que podem produzir um paper, ou vários papers sobre esse assunto, e que podem ser entregue isso ao administrador, não como uma orientação para a ação,
mas como uma base de apoio reflexivo, porque às vezes quem está na prática, especialmente quem está na atividade do governo, a dificuldade de parar para pensar é gigantesca. Talvez esse tipo de contribuições a gente podia fazer. Nós temos que transformar isso em informação palatável, informação acessível. E eu acho que aí as tecnologias de geoprocessamento são os grandes instrumentos possíveis para que isso aconteça. Tenho insistido isso muito com o Rui. Nós vamos dar um salto maior agora, inclusive em instalações, em equipamentos, para poder ir nesse caminho e atender essa demanda da sociedade. Bem-vindos a todos, eu estou muito feliz com isso. E creio que a melhor coisa é a gente estar juntos. A melhor coisa. Quanto mais juntos nós estivermos, mais estabilidade a gente vai poder conferir às ações de planejamento e reflexão sobre o Brasil, sobre a forma de viver dos brasileiros e a melhor qualidade de vida para todos nós. Bom dia a todos. Eu vou passar a palavra ao subsecretário, ao Afonso Acorce, que vai representar a Secretaria de Urbanismo Regional e Metropolitano, da de Obras do Rio.